Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite. Maria Lúcia. Boa noite, Mari. Boa noite. Eu acho que eu vou me batizar novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. A gente vai dando início, né, com a leitura do Minutos de Sabedoria. Nós estamos hoje no dia 18 de março, na página 124, na mensagem de número 124. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. E quando a gente fala fartura e saúde, não está falando de fartura material, fartura espiritual, saúde mental, é isso que a gente tem que pensar. Então, que a gente fale sobre isso, esteja bem a falar sobre o bem, né? A gente vai fazer a nossa prece inicial. Vou pedir Mário para fazer. Pode ser, Mário? Então, vamos agradecer a Deus por esses momentos que nós vamos ter aqui no Zoom, no CEPAC. Possamos, Senhor, ficar em paz, possamos absorver bem as conversações que teremos aqui entre todos, possamos aprender e possamos colocar em prática, Senhor. Te pedimos que proteja todos, aqueles que estão e aqueles que não puderam chegar até esse momento, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Mário. Nós estamos trabalhando hoje com o livro do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna. É um livro com mensagens do Emmanuel. A página de hoje é Na Exaltação do Reino Divino. Quem vai fazer a leitura e o comentário vai ser a nossa amiga Marília. Já conversaram sobre a página, mas foi ela que preparou o estudo para a gente. Bem-vinda, Marília. Obrigada, boa noite a todos. Bom, vou começar então a ler a página. Na exaltação do reino divino, como ela falou... Só um minutinho que a Sâmia vai compartilhar. Isso. Desculpa, Marília. Né? Vamos lá. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis um fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus, João 15:8. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostre entendido nas divinas Escrituras. Não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, vendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. Não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres a levantar aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Busquemos a Deus e convertermos-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e afeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé se exprime em educação de amor, redenção e bondade, é talento. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Jesus. Bom, gente, esse texto, ele me remete à palavra do semeador.
Jesus, com a sua sabedoria, aproveitava a multidão à sua volta para nos ensinar. E quando ele fala, nisto é glorioso meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. O que são os discípulos, né? São alunos. Jesus nos convidando a seguir de Deus, a semear, não somente com palavras, com ações. Ele nos ensina e, como bons alunos, queremos aprender. Pelo menos eu e o que muitos querem, né? Se Jesus deixasse apenas a teoria, os discursos, esses ensinamentos não atingiriam a todos, porque naquela época a maioria não teria condições de entender, né? E por parar, Jesus aproveita o agricultor, o trabalhador, para exemplificar. Jesus constrói sempre os ensinamentos com elementos do cotidiano. E aí, quando ele fala que o semeador, o agricultor, né, deixa parte das sementes caírem pelo caminho e as aves vêm e comem, a outra parte da semente cai sobre as pedras, elas crescem também porque as pedras são úmidas, mas morrem porque não têm raízes. Outra parte cai sobre vinhos. Elas crescem também, mas são sufocadas pelo crescimento rápido do espinhadeiro. Jesus nos mostra que essas sementes somos nós. Primeira semente são aquelas que têm conhecimento das leis divinas, mas não dão importância, porque não há receptividade. As sementes que caíram na terra são aquelas pessoas que se deslumbraram, que palavra, ficaram alegres, mas que não têm profundidade, pois quando surgem os primeiros obstáculos, elas não creem mais. Elas se desiludem. São, a meu ver, os do culto, aquelas pessoas do culto externo, que não têm profundidade. A terceira porção de semente cai sobre os espinhos. São as pessoas que se sufocam pelas paixões, porque valorizam a riqueza, o poder, preocupados sempre com seus problemas. Querem primeiro conquistar os bens materiais e se perdem nos seus valores. Corre o tempo todo na vida atrás de coisas que talvez nem tenham tempo de desfrutar. E isso lhes traz ansiedade. São alguns de nós, né? São alguns de nós, né, que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. E muitas vezes ainda falamos assim: a religião fica para depois. Depois eu penso em Jesus. Um estudioso dos fenômenos psíquicos, Sérgio Felipe, diz que a ansiedade é a nossa humildade doente. Vamos refletir. Queremos dar conta de tudo, resolver o que não nos compete, a maioria das vezes. Falta de humildade, porque não vamos resolver os problemas do mundo. Vamos solucionar somente o que está à nossa volta, no nosso cadinho, né, como diz o Adilson aí. E deixamos de fazer o que nos comprometemos em fazer antes de reencarnarmos. A quarta porção de sementes são aquelas que frutificam no solo fértil. São as pessoas que tentam viver de acordo com as divinas. Serenidade. Eu usei o verbo tentar, porque o solo fértil ele tem que ser cuidado, né? Tem que ser adubado para que ele floresça. E Jesus semeou, adubou e regou. E faz isso conosco até hoje. Cabe a cada um de nós regar e adubar. Quem cuidar mais terá 100%, e o que cuidou um pouco menos, 40%. E por aí vai. Por melhor que seja a semente, se não cuidarmos, ela não frutificará. Qualquer solo bem cuidado
pode ser solo fértil. E eu dou de exemplo a orquídea, que cresce entre cascalhos, se bem cuidada, né? Como estamos cuidando do nosso terreno? Estamos usando o adubo certo, aquele adubo da paciência, da misericórdia, da compaixão, da renúncia, da abnegação. Esses são os nossos adubos para termos a paz de espírito. Será que estamos colocando em prática o que temos, o que lemos, o que nós aprendemos? Será que já aprendemos a amar verdadeiramente? Quem faz o que pode merece o salário da paz, diz Alexandre, Missionários da Luz, para André Luiz. Será que estamos seguindo isso? Estamos vibrando pelo nosso planeta, ajudando a construir um planeta melhor, no nosso cadinho, como diz lá o nosso amigo novamente, contribuindo com essa paz no mundo? É claro que eu não vou tomar conta do mundo, não vou querer resolver o problema do mundo, mas pelo menos onde nos compete, em nossa volta. Estamos auxiliando o nosso próximo, principalmente nesse momento que temos. Façamos mudança de atitude. Nossos pensamentos são matéria. Vamos enviar bons pensamentos, plasmar coisas boas para construir uma psicosfera melhor. Nosso pensamento é compatível com o seguir Jesus? E André Luiz nos diz no livro Libertação, onde coloca o seu pensamento, é aí que se desenvolve toda a sua vida. E tem a página que a Adriana lê no início. Que possamos refletir e arregaçarmos as nossas mangas para nos esforçarmos e trabalharmos cada vez mais para orarmos, consolar e instruir os nossos irmãos que estão a caminho conosco. Que Jesus nos abençoe. Eu deixo aí o tempo para os grupos comentarem. Muito bom, minha amiga. Edifica e serve sempre. Eu acho que você resumiu essa parte aí do texto de uma forma muito bonita. Obrigada pelas tuas reflexões. A gente vai dando e generosa por ter deixado um tempinho aí para os colegas falarem mais. Muito bom, Marília. Obrigada. A gente vai passar para o primeiro grupo, o grupo Sheila. Ficou com quem esse grupo? Sônia? Boa noite a todos. Ficou comigo, tia Leila e Sâmia. Bem-vindas. Obrigada. E nós conversamos sobre esse texto e falamos como tem muito a ver com o momento atual. Emmanuel está todos os dias chamando a gente à reflexão do caminho do bem, o caminho da misericórdia, o caminho da gente olhar para a nossa história e para a história das pessoas que nos acercam, né? Então, a tia Leila até deu o exemplo da corrente do bem, de todo o histórico que ela está passando, algumas situações, e que ela está vendo esse fruto dela fazer o bem e colher, né? E ver o resultado do quanto esse bem faz bem para a gente mesmo. E é esse bem, como já foi relatado nesse estudo diversas vezes, é o bem, pela certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. E o texto chama a atenção da gente para... Congelou para todos? Quem estava no grupo dela... A Sônia congelou, sim. Quer continuar? Congelou, sim. Quem estava no grupo dela quer continuar, por favor? Tem tanto a fazer. E, às vezes, não precisa de grandes coisas. Às vezes, não precisa de grandes coisas. Precisa só desse movimento. E, nessa situação atual, qual é o movimento maior que a espiritualidade está chamando a gente? É ficar em casa, é tentar fazer o bem, é se conectar com vibrações, como você disse na página do Minuto de Sabedoria mesmo, é não se colocar na amargura, na depressão, e não ser instrumento de divulgação de coisa ruim, e principalmente de todo esse amor, de toda
toda a bagagem que a gente tem através do nosso mestre. Quando a gente começa as nossas preces, querido Mestre Jesus, a gente não quer ele como mestre, então tem que ser também para a gente tentar se moldar aos ensinamentos dele. Não é uma... Está congelando. Congelou de novo, congelou. Adriana, deixa eu concluir aí. Tá bom. Né? Então, o que ela estava falando, que eu falei Fala. do bem, a corrente do bem foi essa corrente que eu comentei aqui do Pau da Fome. Nós iniciamos com 2 pessoas e agora já são 6. E as pessoas vão passando, um quer contribuir com alguma coisa. Então, o bem, se você faz o bem, você contagia alguém. Às vezes a pessoa... Porque o bem é tímido, né? Às vezes a pessoa quer até fazer, mas não tem aquela iniciativa. Aí já vendo o outro fazer, ele já vai fazer também. Então é isso que Jesus quer da gente, que nós sejamos os exemplos. A gente coloca a mão na massa, o outro vem e já vai ajudando. É isso. Perfeito. Excelente reflexão do grupo. O exemplo é tudo, né? Com O certeza. exemplo é tudo. O exemplo deixa a gente até sem graça, né? Pô, Verdade. o cara ali que eu pensei que não tivesse condição nenhuma está ali ajudando para caramba e eu aqui, né, com os 2 braços, as 2 pernas, e o cara às vezes ali com dificuldade, né, física, né, às vezes ajudando muito mais. Muito bom. Obrigada, amigos. A gente passa para o Humberto de Campos. Ficou com Regina, Iris e Marlúcia. isso aí. Bem-vindas. Quem vai falar? Eu vou falar, se faltar alguma coisa, Marlúcia completa. Para sermos discípulos, isso aqui é o que eu e a dona Iris e a Marlúcia nós falamos, tá? Ok. E para sermos discípulos verdadeiramente de Jesus, não é somente em palavras nem pelos dons espirituais, mas principalmente por ações, exemplos e atitudes. Que sejamos sementes, que essas sementes possa dar bons frutos, mas o fruto do amor, da empatia, ajudar o outro, fazer o bem, instruir, porque não adianta a gente saber das coisas e botar debaixo do alqueire, né? A gente tem que pegar o que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe, a gente tem que passar para o outro, né? Edificar e servir sempre. E o texto do Emmanuel, mais uma vez, nos convida para a gente se movimentar, para não ficar parado. É isso aí. Alguém quer complementar, mãe, ou Marlúcia? Posso, sim. Na verdade, quando a Sônia, né, falou que nós queremos, né, amar, louvar o nosso grande mestre Jesus, se a gente quer ter Jesus como nosso mestre, então que sejamos verdadeiramente discípulos dele, né? Porque podemos ter diversos atributos, né? Como ter uma boa oratória, fazer um bom discurso, convencer o outro em palavras, né? Fazer cursos, ter até bons dons espirituais. Mas se, na verdade, a gente não tiver atitudes, não tiver ações, né, que floresça, que germine nesse caminho, nessa construção dessa estrada para que cheguemos, né, ao divino, realmente de nada vai adiantar, né? Vão ser levadas ao vento. Então, que sejamos discípulos mesmo, aqueles que ouvem, aqueles que assimilam e aqueles que praticam. É isso que nós entendemos, Adriana. Muito bom. Orar, vigiar e orar o tempo todo, né? Porque senão a gente não consegue manter essa disciplina de seguir as palavras do Cristo, né? A maior parte do tempo, né? Que a gente puder. Porque eu não digo todo o tempo, porque a gente ainda não consegue, mas a maior parte do nosso tempo, né? Que a gente possa seguir esses ensinamentos. Muito bom. Obrigada, Marlúcia. Obrigada, Regina, por terem falado aí pelo Grupo Humberto de Campos. E aí o Caibá Schutter ficou com uma dupla. Certo? Eu e Mário. Mário e você e Mário. Uma dupla da pesada. Eita! Boa noite a todos. Boa!
como a Marília falou, né? A página fala, semear sempre, né? Semear sempre, semear com ações, com demonstração de trabalho, com semente de amor e bondade, né? Porque é isso que a gente que a gente aprende no dia a dia, espalhar o que a gente tem de melhor, ensinar as pessoas a ser melhor no dia a dia, porque cada dia a gente se renova, né? A gente se renova. Hoje a gente passa uns pedaços, seja lá que não seja muito bom, mas amanhã é outro dia. A gente sabe que o amanhã tudo passa, que o amanhã vai ser melhor. Eu peguei um pedacinho aqui do livro do Chico Xavier, só o finalzinho que eu vou ler aqui. Agradecemos a tempestade que renova a luta, que aperfeiçoa o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Aí, é isso aí, a gente tem que glorificar a Deus, agradecer muito pelas ações que a gente recebe, né? Pelas bondades do Divino Mestre que está sempre conosco, né? É isso aí. Muito bem, Nedinha, por tudo que a gente recebe, né? Ainda que não seja aquilo que a gente pediu, porque a gente só quer receber o que a gente pede, e às vezes Deus nos dá exatamente aquilo que a gente necessita, e a gente não entende às vezes, né? É um exercício. Não dá, tem que pedir, glorificar e agradecer. Então, agradecer o que vier, porque se a gente pediu com fé, ele vai dar o que a gente quer. É isso aí. Mas, isso aí. Mas pela nossa necessidade. Muito obrigada, amiga. Excelente reflexão sua e do Antônio Mário. Mário já colocou o nome de Mário. Antônio Mário fica mais poderoso. Era o grupo da pesada, a dupla da pesada. Tem que ser Antônio Mário, para ficar de peso mesmo. Obrigada. A gente vai para o... Mário, completa aí. Não é, Nedinha? Leão Denis. Leão Denis ficou com 3 pessoas. Quem ficou no Leão? Eu, Inês e Olívia. Quem vai falar? Você? Eu que vou falar. Bem-vindos, João. Bom, esse texto me lembra vários outros que a gente estuda, né? Em que a espiritualidade sempre nos mostra que só conhecimento não resolve, né? A gente tem que ter o conhecimento e colocar em prática para a gente poder evoluir, né? Eu achei muito interessante essa passagem aqui que ele fala de semente infecunda, né? E a esperança cadaverizada, ou seja, a gente pode ser uma semente muito rica, mas se essa semente não germinar, você vai destruir a esperança, né? E, consequentemente, a esperança de um progresso, de uma melhoria. Em relação ao conhecimento, né? Refletindo aqui, a gente tem que colocar em prática o conhecimento e buscar distribuir, né? Você pode distribuir instruindo outros e também fazendo caridade, por exemplo, né? É uma outra forma de ver. E a gente também colocar em prática não só por nós, mas pelos irmãos, né? Se a gente está num planeta de provas e expiações, né? A gente quer evoluir, quer progredir, só nós progredindo não vai ter resultado. A gente tem que progredir o mundo inteiro, o planeta, para que a gente possa passar pela porta estreita e alargar essa porta para ver se mais gente passa, né? Também. E a Olívia falou sobre um tema que eu também gosto, né? Eu sempre reflito sobre ele, que é a intolerância. Quando ele fala aqui de frutos da paz, que a gente, para ser discípulo de Cristo, a gente precisa produzir frutos de paz e aperfeiçoamento. E jogando para o mundo atual, né, nossa crise mundial, a gente vê que tem muita intolerância, né? Nós estamos num período de muita intolerância. E com intolerância você não tem diálogo e, consequentemente, não tem entendimento. Eu acho fundamental para a gente superar nossos conflitos e buscar soluções, né? E ter diálogo, né? Que é uma coisa cada vez mais difícil hoje em dia. E tolerância até com a individualidade de cada um, né? As pessoas têm formações diferentes, têm vivências diferentes. Não quer dizer que estejam erradas. Tem outro ponto de vista, né?
Então, acho que a gente precisa praticar isso mais, até para a nossa evolução, nossa e da sociedade como um todo. Muito É bom. isso. Muito bom, João. Pensar nos nossos conflitos internos e externos, né? Para que a gente possa conseguir os melhores caminhos, ter o discernimento para fazer com que esses conflitos não nos deixem estacionados nessa encarnação. A gente tem que progredir. Muito bom. Obrigada, João. Obrigada ao seu grupo. E aí a gente passa para o último grupo, Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com... Eu e a Martinha. Muito bem. Não, eu sou só Roberto, não sou Antônio Roberto. O Mário, nesse caso, ele tem mais poder, né? Você falou mas Antônio você Mário, colocou o nome João e o Ricardo. sobrenome. Colocou nome e João sobrenome, é do poder, meu filho. Você botou João Ricardo, Antônio Mário. Eu estou me sentindo até prejudicado aqui só com o Roberto. Olha aqui, ó. Vamos aqui conversar. Eu tive uma conversa com a Martinha muito, muito boa, e o tempo até passou com a nossa conversa. Quando a gente foi ver, já estava caindo a sala. A Martinha até falou sobre um resumo muito importante, né, uma essência da página, que é a fé sem obras, né, uma coisa que realmente não tem sentido, né, não tem serventia. E esse aspecto aí das obras, da caridade, da mobilização, é muito falado, né, por Jesus, né, em diversos estágios. Naquele estágio inicial, é aquela pessoa que, quando ele mencionou do sepulcro caiado por fora e podre por dentro, né, aquela pessoa que ainda nem... Eu nem diria que essa pessoa tem grandes conhecimentos, mas ele já tem a preocupação só da aparência. Depois, no estágio mais avançado, a criatura já tem a fé. Ele toma conhecimento. Eu vejo muito isso na doutrina espírita. A pessoa toma conhecimento e fica maravilhada. A pessoa fica ali deleitado com com as revelações, com a lógica da doutrina espírita. A pessoa fica ali, é uma coisa que traz um consolo, um bem-estar enorme para a pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não acha que eu tenho que me isolar, eu tenho que estar só com a natureza, eu tenho que, vamos dizer assim, ter essa minha paz interior que a doutrina espírita me proporciona, porque eu sei que a vida continua, eu sei que eu não faço mal a ninguém. E tudo isso, Jesus se preocupou muito sobre quando ele falou, né, como mencionou a Marília, na parábola dos talentos, né? Quando Jesus se preocupou muito com a fé sem obras. Tem até uma passagem num conto de Humberto de Campos, em que, na Cada do Caminho, era uma tremenda de uma confusão, né? Aquelas pessoas, a perseguição dos romanos, chegava lá maluco, chegava doente, chegava pessoa reclamando de tudo, e com fome, e eles tinham poucos recursos, e uma brigava com a outra lá dentro. Era uma tremenda uma confusão. E um dos apóstolos, chateado com aquilo, falou: isso aqui parece um desequilíbrio, parece um hospício, eu vou embora daqui. Jesus não está aqui, não. Eu vou embora daqui porque não foi isso que o mestre recomendou, eu estou totalmente descompensado aqui. E saiu, foi embora, largou os outros lá naquele fogo e foi para cima de uma montanha, para um chalé, um local lindo, né? Uma natureza exuberante, ele via o pôr do sol, então ele se harmonizou, orou o dia todo, orava o dia todo, e falou assim: puxa, Jesus, venha comigo, que agora eu estou harmonizado, eu estou próximo ao Senhor, Jesus. Teve um dia que ele, orando, ele viu uma luz se aproximando. Quando essa luz chegou perto dele, ele viu que era Jesus. Aí ele falou: mestre, que maravilha, agora eu me harmonizei, estava esperando pelo Senhor. Mas, para surpresa dele, Jesus passou para ele, acenou carinhosamente e prosseguiu sem parar. Mas, mestre, eu não vai aqui te esperando há tanto tempo, o senhor não vai ficar comigo? Não, meu filho, você está muito tranquilo, você não está precisando de mim. Quem está precisando de mim são aquelas pessoas que estão lá ajudando os desvalidos, ajudando os desequilibrados. Eu estarei com eles para que eles possam se fortalecer e exercer o bem naquela tarefa deles. Então, isso é uma lição para todos nós. Claro que nós temos que, em determinados momentos, nós temos que nos afastar
como Jesus também fez, para nos fortalecermos, para nos equilibrarmos, para fazermos as nossas reflexões. Mas isso não pode ser o motivo principal. O motivo principal é fazermos isso para estarmos aptos, para colaborar com Jesus na obra do bem, praticando a caridade, esclarecendo, levando consolo. Quando nós chegarmos do outro lado, ninguém vai perguntar você o que você sabe, você era espírita, ninguém vai perguntar o que você acredita, vão perguntar o que você fez, quantas lágrimas você secou, quantos bens você consolou. É isso aí. Te agradeço. Agradeço a todos os grupos que participaram, a Marília pelo excelente estudo que trouxe para a gente, né? Agradeço a Sâmia por estar me ajudando hoje, né? A gente vai fazer a prece, em seguida a Sâmia escolheu uma música bem legal para a gente ouvir. Eu vou pedir Neidinha. Neidinha caiu? Está aí. Acho que Neidinha caiu. Bom, obrigada, Roberto, pela explicação. Está aqui. Estava fora aqui da minha tela, desculpa. Vamos lá, Neidinha, obrigada. Está escutando? Está falando? Sim. Pai amado, Jesus, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti por todas essas benesses que nos vêm, aflora aprendendo, espalhando amor, espalhando paciência para todos aqueles que nos ouvem, que nos quer, que nos ensina, Senhor. Nos dê equilíbrio, nos dê a paz que tanto nós precisamos nesse momento, Senhor. Pai de infinito amor e bondade, abençoe aqueles nossos irmãos, Senhor, todos que se encontram em sofrimento, que se encontram em aflição, que se encontram nos hospitais. Dai esperança, amor e harmonia, Senhor, equilibrando saúde do corpo material e do corpo espiritual. Favoreça a eles a paz, o amor e a saúde. Abençoe os trabalhadores da sua seara e nos abençoe a família Cefac e todos. Muito obrigada aos mestres, aos mentores, aos nossos mestres que estão conosco todos os dias, todas as horas. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Neidinha. Vamos lá, amiga Sâmia. Soltei o cabelo, ela também soltou. Parece que a gente vive em sintonia. Só um minutinho. Tá bom. Hoje Jane não está, porque ela foi dar uma palestra que era às 8h30. Tá bom, gente? Ela pediu para avisar vocês. Quando a dor rouba as flores de nosso jardim, ressecando as mais belas manhãs, logo quando o caminho começa a florescer, é a vida que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar para revelar toda a beleza de um coração cansado de
e sei que o amor é a razão. E do que ainda não existiu, do sol que ilumina e aquece, da noite que guarda e promete, do amanhecer onde a vida sempre a luta, mas sempre ao amor, e o tempo é a chave que vai nos levar à verdade em nós. É o mesmo Deus por trás da criação e da criatura, pelos campos, pelos rios, pelos pântanos, vou seguindo essa luz que vem de dentro e estará onde a gente estiver. Não haverá um pedaço de chão para encontrar. A felicidade está em nós agora. É só plantar entre as flores e os espinhos. Vou plantando, vou seguindo entre a dor e a paz que existe em mim. Não. Muito linda a canção. Todas as canções que eu já coloquei para vocês, eu acho que a gente já tocou essa música em algum momento do nosso estudo, fica na nossa playlist lá do Cefac. A playlist todo mundo tem acesso, né, Sâmia? Você tentou uma vez, né? Todas as músicas ficam na playlist do Cefac, tem mais de 300 músicas, e essa aí, Vou Seguindo, é espetacular. Então, Sâmia fez uma excelente escolha para o dia de hoje. Muito obrigada, Sâmia. Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram do nosso estudo. Obrigada, Marília. Boa noite, gente. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Boa noite, Marília. Isso mesmo. Obrigada. Boa noite, pessoal.